Agora passando a outra questão e voltando um bocadinho àquilo que nós já tínhamos falado muitas vezes e às manifestações que têm acontecido recentemente, não acham que está a acontecer um paradoxo um bocadinho esquisito? Porque a malta que está-se a manifestar pela tolerância, em relação, por exemplo, aos polícias, está a ser intolerante. Não acham que está a acontecer ali um bocadinho disso? Ou seja, nós estamos-nos a manifestar pela tolerância, mas tolerância... Ok, sim, o que no estudo tem sido cometido excesso parte a parte, a verdade é essa. E pelos polícias e pelos manifestantes. Não há por que esconder isso. Nós também não temos que esconder isso de ninguém, nós assumimos isso. Mas o facto de nós acharmos que toda a gente que não pensa exatamente da mesma forma que nós, e aqui a questão aqui que se coloca não é achar que, por amor de Deus, eu acho que qualquer pessoa com mínimo senso acha que o racismo é errado e a discriminação é errada. Mas aqui o facto de nós acharmos que podemos fazer tudo e não percebermos que do outro lado, ok, os polícias são treinados para isso, mas o facto de tu estares durante 1 hora e tal, ou 2 horas, obrigares a insultar-te, obrigares a atirarem-se para cima de isso tudo, eles também são seres humanos, não é verdade? Ali está um polícia, mas também está um ser humano. Não acham que também está a haver a malta quer provar que é tolerante, também está a ser um bocadinho intolerante no sentido de não perceber que do outro lado também há um ser humano nessa troca de combate, até porque estou a combater a malta errada, mas isso é outro respeito. Não acham que no facto de estarem ali todos juntos está a haver ali um bocadinho de combate e de certa forma uma intolerância, não perceber que as pessoas que lá estão também a fazer o seu trabalho e também são seres humanos? Sim, eu acho que está a haver um bocado essa contradição e, como eu já tinha dito antes, as pessoas parece que estão a misturar, digamos assim, as coisas, porque estão ali nos movimentos e em todas as manifestações para lutar contra uma causa e não contra... Claro que não podemos negar que houve muita violência, tanto por parte dos manifestantes como também por parte das autoridades, mas também não podemos negar o facto de que eles são seres humanos, tal como eles os manifestantes, e eu acho que tem de haver a distinção das coisas, não se podem deixar levar pelo ódio extremo. E sim, eu acho que é isso que está a acontecer e que eu vejo a acontecer. Era o que eu falava há pouco acerca do exagero que se está a tomar conta de todas as pessoas. Mas obviamente também não nos podemos esquecer que esta pressão toda que está em si, eu percebo o teu lado, Francisco, e a tua questão, mas nós não nos podemos esquecer que a pressão que os polícias estão a sofrer agora, nestas 2 semanas, e que eu por acaso vi um tweet relativamente a isso, e que em parte concordo com a pessoa que tweetou, a pressão que os polícias estão a sentir é a pressão que os negros ou quem é discriminado está a sentir ao longo deste tempo todo, e que é um tempo maior. Eu claro que percebo a tua parte e também, obviamente, que não quero que os polícias sejam assim tão pressionados, mas se calhar agora os polícias também vão ser capazes de ver que pressionar este tipo da sociedade, independentemente de sendo racistas ou não estamos aqui a referir se estes polícias são racistas ou não, porque a maior parte das pessoas no mundo não é, e às vezes debitam uma opinião contra estas manifestações e é logo racista ou qualquer coisa assim do género. Mas também temos de ver que pode ser um abrolhos, apesar de que ser errado, mas pode servir de uma espécie de abrolhos para o resto da sociedade e para principalmente os polícias, que são quem usa a força extrema nestes casos das manifestações, que usa a força extrema para ter as pessoas, pode servir como uma espécie de abrolhos para eles também começarem a ser um bocadinho mais calmos e a agir da forma mais correta e não tão violenta. E eu agora faço-vos uma questão, e também pegando ainda nas redes sociais, que há pouco tempo, há alguns anos atrás, nós tivemos um tweet polémico do James Gunn, que envolveu um despedimento da Marvel, que ele depois, pronto, acabou por voltar, mas houve esse tal tweet polémico, e agora está a surgir a mesma coisa, em que pessoas que há alguns anos atrás tweetaram ou comentaram coisas nas redes sociais racistas, que agora estão a ser despedidas dos seus respectivos trabalhos, principalmente, obviamente, as figuras públicas. Qual é que é a vossa visão, a vossa posição relativamente a isso? Deixa-me
responder àquilo que tu disseste, André, eu também percebo esse sentido de, voltando um bocadinho atrás, antes de ir à tua questão, percebo esse sentido das pessoas de ser aquilo que os negros estavam a sentir e tudo muito bem, mas eu acho que isso ainda dá mais razão, porque se eles sentiram aquilo, não vão fazer aos outros, porque se não faz sentido nenhum e não está a aprender nada. E logicamente que a polícia usa a força extrema, porque é a polícia que é responsável por isso, por isso eu consigo perceber o porquê das pessoas terem entrado no desespero. Eu acho é que não faz sentido entrar Sim, não justifica, sim. neste tipo de discussão. Em relação à tua pergunta, eu não sei muito bem. Eu normalmente eu tenho alguns problemas em achar que tweets antigos, porque assim, eu acho que as pessoas evoluem. Eu acredito nisto. Eu acho que as pessoas evoluem, acho que as pessoas aquilo que tu és hoje não é aquilo que tu és daqui a 5 anos. É escusado andarmos aqui a discutir, tu evoluís, tu pensas de forma diferente, tu vais começar a ver o mundo de forma diferente, com evolução, com aprendizagem, com ter contacto com outros, ir buscar coisas que as pessoas disseram há 5 anos. É só. Primeiro, que é que tem paciência para ir buscar uma coisa que alguém te disse há Gente 5 que anos, entende. já é uma coisa que eu tenho bastantes problemas em ver isto. Olha o que este gajo disse. Vamos ver o que este gajo disse há 5 anos. É pá, há 5 anos. Oh, filho, o que é isso? E depois, eu acho, genuinamente, em relação a este caso, eu acho que também, eu não sei até que ponto é que muitos daqueles conteúdos são conteúdos sérios. Ou seja, é alguém que diz aquilo a acreditar mesmo naquilo que diz e não é uma piadola qualquer. Pode ter saído mal e não é uma piadola. Em relação a coisas mais recentes, eu acho que poderá ser eventualmente um motivo de despedimento. Mas eu aqui eu tenho uma questão que eu acho que, sinceramente, a questão do despedimento aqui não é uma questão nem sequer da empresa concordar ou discordar ou achar bem ou mal aquilo que a pessoa disse. Muitas vezes tem a ver com o facto da empresa ter medo de perder dinheiro. E as pessoas estão-se a esquecer disso. É que as pessoas não estão a fazer com que as empresas pensem de forma diferente ou que as empresas sejam bué da fixe e bué da cool a nível... Não, o que está a acontecer ali é houve alguém que disse errado, o público caiu em cima da pessoa e a empresa vai pedir dinheiro. E as pessoas têm que perceber uma coisa: não é por quererem que uma pessoa seja despedida de determinada empresa que essa pessoa vai deixar de pensar aquilo que ela pensa. Porque a única coisa, a pessoa até se pode arrepender publicamente, mas se for preciso, não é por ter dito aquilo no sentido de se ter arrependido. Aí o que eu disse é muito errado. Não, é arrependido no sentido é pá, eu perdi dinheiro em relação a isso. E como se viu com James Gunn, não resultou muito, porque nem isso conseguiram. Nem isso conseguiram. Eu acho que as pessoas têm. Eu acho que o que as pessoas têm que perceber primeiro é perceber se aquela pessoa diz aquilo de forma séria ou de forma a brincar, ou se é uma piada ou não. As piadas podem ser boas ou más, e isso é uma discussão que nós poderíamos ter, mas sinceramente um bocadinho cansado de ter a discussão. É uma piada, não é uma piada. É pá, mal está a sério que ainda estamos a discutir isto. Nós tivemos esta semana toda recente a discutir uma piada do Ricardo Luz Pereira sobre o André Ventura, que a malta que eu vi aquilo, tentei ver aquilo de diversos olhos e acho que eu acho que se eu pegasse no copo que tenho aqui ao pé e lhe mostrasse, o copo percebia a piada. Pelo amor de Deus, mais caro que aquilo é impossível. E lá está, eu acho que o contexto é este. Tem que se decidir primeiro se é um contexto de humor, tem que se ver o contexto em que ele disse aquilo também é importante. Agora está, é tal questão do contexto em que aquilo foi dito e porque é que aquilo foi dito. E Isso é um depois, tweet de há 10 anos atrás, lá vai a pessoa sim, lembrar-se do contexto. epá, sim, e muitas vezes aquilo é a pessoa evolui, as pessoas evoluem, Exato. as pessoas têm problemas. Eu vou pegar neste exemplo e já passo a bola à Joana neste caso. O caso recentemente que aconteceu na TVI com aqueles comentários homofóbicos daquele concorrente do Big Brother. Não sei se vocês viram aquilo que o Manuel Luís Goixa disse. Não cheguei a ver. O Manuel Luís Goixa, como toda a gente sabe, é homossexual assumido. O Manuel Luís Goixa, no sentido depois daquilo que aconteceu, eles estavam na TVI, eu estava na TVI lá no Você na TV, e eu estava a discutir esse caso. E o Manuel Luís Goixa disse o seguinte:
eu não me incomodo com as primeiras coisas que ele disse, aquilo de antes ser mulherengo do que ser, e quando apontou lá para o rapaz que era homossexual, ele disse, em relação a isso eu não me incomodo muito, não me incomodo em relação àquilo que ele depois a conversar lá com a rapariga disse, o que me incomoda é aquilo que ele disse no confessionário, que ele disse este tipo de pessoas, que ele disse, aquelas coisas que ele depois disse nos comentários, isso assim incomoda-me a mim, porque isso eu acho que é errado e é muito mais errado e muito mais preocupante do que aquilo que ele disse na casa. Mas a seguir, o Manuel Luís Rocha disse uma coisa. No entanto, eu acho que, apesar daquilo que ele disse ter sido errado, é importante percebermos que ele pode aprender, porque eu próprio já tive preconceitos destes. Ou seja, o facto das pessoas muitas vezes verem, tu não podes ter preconceitos, mas essa pessoa tem preconceito. Ou seja, todos nós vamos ter preconceito ao longo da nossa vida, porque é normal que isso aconteça. É importante que os ultrapassemos. Sim, é importante que os ultrapassemos, mas nós temos que perceber que que todas as vezes vamos ter, que toda a gente tem, até essa pessoa que está ali a gritar contra aquilo, tem preconceitos. E o facto de não deixar a outra pessoa a querer aprender ou não tentar ensinar a outra pessoa que aquilo que ela disse está errado e querer-lhe cair em cima, destruí-la, mandá-la para outras bandas. outras bandas, é uma coisa inacreditável, até porque nós estamos a falar de um comentário, e um comentário vale o que vale, não é a mesma coisa que aquele tipo de Hollywood, aquele bacano que está a ser preso, graças a Deus. O Harvey Weinstein. Sim, que devia estar bem trancado numa cela, enfim, lá fechadinho. Não é um caso deste, não é um ato propositado, é um comentário que, se for preciso, se fores perguntar, eu não sei qual é que era o teor do comentário de James Gunn, por exemplo, já não me lembro. Acho que era um comentário pedófilo, qualquer coisa assim, mas ele tinha dito que era a brincar. Sim, até porque os filmes de James Gunn são uma coisa muito séria. Para um gajo levar aquilo a sério, né? Aquilo que eu digo. Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que vale o que vale. Um comentário, uma coisa dita no Twitter ou no Facebook, vale o que vale e temos que perceber quando é que aquilo foi feito. Eu acho que é essa a questão. Percebermos o contexto da questão e depois aí analisarmos. Porque querermos analisar só aquilo que foi dito. Então nós na liberdade de expressão já tínhamos ficado sem espaço na Terra Nova há tempo. Amigos, se vaza uma frase aquilo que nós dizemos nas nossas conversas particulares, filho, nós nem no YouTube temos lugar, pá. Joana? Sim, relativamente à questão do André, relativamente ao despedimento dessas pessoas que fazem essas manifestações ou esses comentários nas redes sociais e que já são de há anos atrás, eu acho que tem tudo a ver, como o Francisco disse, portanto, elas são despedidas por causa da imagem que a empresa pode passar ao público. Eu acho que isso é um fator que pesa imenso e que por isso é que elas são despedidas e são retiradas daquele meio. E depois também há essa questão do facto de que pode ser apenas uma piada, as pessoas é que não entendem ou descontextualizam imenso e acho que isso acontece bastante, como é o caso, por exemplo, do que o Ricardo Araújo Pereira fez relativamente ao André Ventura. As pessoas não perceberam, não conseguiram interpretar o que é que ele queria dizer com a montagem que fez do André Ventura e exato, e começaram a pôr em causa portanto, algo que ele não queria, portanto, começaram a criticar algo que ele nem sequer queria dizer, portanto não conseguiram perceber o teor da piada e acho que isso é o maior problema que existe relativamente a estes comentários que fazem nas redes que fazem nas redes sociais. E é mesmo, acaba por ser muita burrice e acho que as pessoas que não compreendem isso parece que não estão a par do que se passa nas redes sociais ou parece que não estão a par, provavelmente nem seguem humoristas, não percebem... sabem o que é humor. Exatamente, provavelmente nem seguem política e não percebem
todas as críticas que se fazem ao André Ventura e é por isso que não perceberam simplesmente a piada. Ou E eu são acho que isso é uma apoiantes de coisa André que- Ventura. Exatamente, ou são mesmo apoiantes dele, e então não acharam lá muita piada à situação, mas lá está, quem percebe, não é? Acaba por ser uma coisa engraçada e Não algo precisa de perceber que. muito, Joana, desculpa interromper-te. Como assim? Não precisa perceber muito um conteúdo humorístico, não é? Basta ler, olhar para aquilo, estar atento ao Não que é se isso, passa na não é sociedade. isso. O que eu quero dizer é que lá está, o não estarem atentos. Há Ah, muitas sim. pessoas que não se interessam por política e que nem sabem quem é o André Ventura. Por isso é que provavelmente não perceberam a piada. E acho que é isso. São as florzinhas de estufa. Exato. É Ou, como a nossa pessoa diria, viver na sua bolha. é, exatamente. Já terminaram. Pensei que fossem dizer mais alguma coisa em relação a isto. Mas agora, pronto, nós acabamos por pegar de certa forma nesta questão do humor. Acham que o humor, o facto de, por exemplo, quando alguém faz uma piada que poderá ter algum teor racista, machista, homofóbico, etc, etc, Por isso não acham, corta. sim, Rui Sinal de Cortes, humor negro, quem gosta, gosta, quem não gosta, lá Foi de lado. está. Eu até podia dizer uma coisa que dizem sobre o humor negro, mas não vou dizer. Ahm, a questão disso, do humor, não acham que o humor pode ser uma arma de combater esta malta intolerante? Porque repare, o que o Ricardo Luz Pereira fez, e para a malta que eu tenho quase certeza que quem vê isto percebeu, porque nós temos pessoas inteligentes que veem isto, mas caso vá encontrar alguém que não percebeu, eu vou explicar isto de uma forma muito. É assim, o que ele fez foi: o André Ventura é um homem mau. Pronto, estás a ver? O André Ventura, estás-te a rir? O André Ventura é um homem mau. O homem mau André Ventura acha que chamar gay às pessoas é ofensivo, porque André Ventura acha que ser gay é ser mau. O que Ricardo Araújo Pereira fez foi pegar nessa insegurança de André Ventura e virar contra ele. Não disse que ser garilas era mau. Usou o facto de André Ventura pensar que ser mau para o chatear. Pronto, está bem? Já percebeste? Pronto, agora fica bem. Vai para o canto pensar um bocadinho sobre isto. Não acham que pode ser uma arma? Ou seja, usar o humor para os combater poderá ser positivo e poderá fazer com que interessar mais pessoas neste esquema de combate à intolerância, e não acham que o humor também deveria ficar um bocadinho à parte destas discussões se é intolerância ou não? Porque lá está, é o humor. Primeiro, dar-te os parabéns por este momento que nos proporcionaste, Francisco. E depois, sim, nós não devemos levar ou ter em conta que o humor, ou levar em conta que o humor é algo sério, não. Pelo contrário, é uma coisa que o Ricardo Araújo Pereira disse numa entrevista a um programa brasileiro há algum tempo, que eu de vez em quando vou lá rever porque mete piada, independentemente de ser sempre a mesma coisa, mas ele diz que o humor muitas vezes serve para nós abordarmos assuntos sérios da maneira que, pronto, neste momento não se consegue abordar em sociedade devido ao estado em que a sociedade está muito sensível. E outras vezes é para, que não é neste caso relativamente a André Ventura, não é, às vezes é também para enaltecer uma figura. Não é o caso, a pessoa para quem o Francisco estava a falar há pouco no seu tom de voz muito educativo, aqui é precisamente para abordar um tema. Eu não queria dizer sério porque eu não levo André Ventura a sério, mas pronto, acaba por ser um tema. Infelizmente temos que começar agora a André Sim, Ventura. sim, mas pronto, o Ricardo Araújo Pereira acabou por abordar um tema sério de um modo humorístico também, para que pessoas, como a Joana disse há pouco, que não acompanham muito o que se passa à nossa volta, que vivem na sua bolha, também possam passar a perceber e ver que aquela pessoa é burra, idiota e, como o Diogo Batáguas escreveu, pronto, cheira mal. e, e André é base... Cocó. André Cocó, exatamente, por exemplo, daí o cheira mal.
Mas sim, o humor é uma coisa completamente à parte, não é algo sério, não é uma coisa que as pessoas vejam e estejam ali a dissecar aquilo para ver se aquilo dá para escrever uma tese. Não é. Ok. Não, sim, Ok. eu sei que há quem faça isso, mas não é esse o objetivo. O objetivo é entreter as pessoas e falar de temas de um modo não muito sério, porque eu acho que as pessoas também às vezes cansam-se de ouvir sempre as mesmas coisas sérias, então é para espairecer um bocado. Sim, aliás, porque existe uma. Eu vou. Existe uma atriz de séries humorísticas em Portugal que trabalhou de forma muito próxima com Hermano José, por exemplo, que se tem queixado daquilo que André Ventura tem dito. Que André Ventura, não, que Carlos Pereira tem dito sobre André Ventura, ele é apoiante de André Ventura, de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, também é uma pessoa nitidamente que não sabe ler. Nem Ahm, escrever, of. Pois, porque não é o marido. Enfim, não vamos nos entrar neste tipo de polémicas. É o marido que por acaso tem nome de outro. É uma pessoa que escreve por ela que por acaso tem nome de outro humorista. Que alegadamente escreve por ela. Mas enfim. E que tem pedido que tenham direito a uma contra-argumentação, ou seja, que André Ventura se possa defender de uma piada. Alguém no humor dizer isto, alguém que veio do humor dizer: espera aí, esta pessoa tem direito a ir ao programa defender-se de uma piada, e falam dele como se ele fosse jornalista. Eu sei que os jornais que eles ouvem é tudo uma palhaçada, mas ai, não era para se dizer isto, peço desculpa. Peço desculpa, senhor da Fox News. Eles dizem que são exemplos de jornalismo. Quando a Fox é exemplo de jornalismo, eu sou o Batman. Devias ter usado a O... voz outra vez. Ok. Não, Eu porque sou o isto. Batman. Não, foi bem. Enfim, nós estamos a falar de coisas sérias e tu ir na É palhaçada. verdade. Ahm, Já estás a ver. E fazendo assim, não acham que esta intolerância que se está a reviver, que se está a viver em relação ao humor, também está um bocadinho embrenhada naquela questão que nós já temos falado, o facto de haver uma dificuldade ou as pessoas acharem que tudo é discriminação e não irem ver o contexto? Um, Ainda relativamente à questão da há bocado, eu acho que o humor é uma arma bastante poderosa, sempre foi, e acho que nos dias de hoje ainda é mais, para criticar e para expor tudo o que está mal na sociedade. E como o Ricardo Araújo Pereira fazem muito bem, nos contextos, no contexto político. Portanto, eu acho que lá está, o humor serve precisamente para ironizar certas situações, mas também, lá está, podemos aprender bastante com isso. Exatamente como o Diogo Batáguas fez ao criticar o André Ventura e tudo mais. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com interpretar e contextualizar as situações dos humoristas e tudo aquilo que eles expõem às pessoas que os acompanham. Não é alguém que não entende nada do assunto que vai pegar numa piada e criticá-la, dizer que aquilo foi descriminalizar alguém ou discriminar alguém. Descriminalizar é bonito. É deixar de ser crime, é um descriminalizar. Alguém ou uma certa situação, ou dizer que aquilo está mal sem entenderem o propósito daquilo. Portanto, eu acho que é isso. Podes repetir a Pô, pergunta, Francisco, se faz favor? Vai, que fizeste há pô, pouco. o outro também já não. A questão desta questão do agora andar toda a gente a criticar humoristas e achar que humoristas são os diabos, isso é um bocadinho o facto de as pessoas acharem que tudo é intolerância sem verem a contextualização daquilo que aconteceu, um bocadinho que acontece com os descobrimentos, etc. Ou seja, as pessoas atacarem sem perceberem a contextualização ou o contexto em que aquilo é dito. Sim, infelizmente isso acontece e cada vez mais estamos a ter isso na nossa sociedade, em que as pessoas
acham que tudo é um ataque e que uma piada não... Daqui a bocado querem abolir o humor porque uma pessoa ironiza, como a Joana diz, que o humor serve para ironizar uma situação, uma pessoa já não se pode ironizar ninguém. E o facto da pessoa que tu referiste há pouco querer que André Ventura seja chamado a um programa cuja escolha de convidados é feita pelas próprias pessoas que trabalham no programa é um bocado irónico, porque apesar de ser um canal privado, isso é o mesmo que estarmos a dizer que naquela altura em que Sócrates era comentador na RTP, nós sim tínhamos direito em querer dizer que não queríamos que Sócrates fosse comentador público porque nós é que estávamos a pagar, mas pertencendo a um canal privado e sendo feito por pessoas privadas, eu acho que obviamente que o programa de Ricardo Araújo Pereira vai chamar quem eles quiserem e eu acho que não há muito que defender relativamente a uma piada. Só há defesa possível se a pessoa realmente sentir aquilo como uma ofensa, porque também eu sou uma pessoa estúpida que vê que aquilo é uma ofensa a ele próprio. Sim, eu acho que o que está a acontecer é que parece que muita gente quer voltar ao tempo do lápis azul da PID, que é basicamente eliminar tudo o que seja portanto, ofensivo, exatamente. Tudo aquilo que não gosto, não gosto. Tudo aquilo que não gostam, elas não gostam disso, não é? Pois, ou o que acham que é demasiado, sei lá, mau para se dizer. Essas pessoas são só estúpidas e não entendem que a sociedade evolui e está sempre tudo. A cada dia estamos sempre a evoluir e há coisas que têm de se expor, não é? E acho que o humor é uma boa forma, uma ótima forma até, de expor esses problemas e essas situações. Eu também, agora, se calhar, vamos fugir um bocadinho do assunto. E eu, para contextualizar este assunto, eu vou-vos. Vamos entrar aqui num espaço iniciado a semana passada chamado Histórias de Francisco. Foi batizado pelo André e é um espaço em que eu conto episódios da minha vida pessoal ou íntima. Atenção, pessoal ou privada, queria eu dizer. Enfim, isto agora ficou esquisito, o ambiente, mas vamos avançar. Aconteceu-me recentemente, estava com um grupo de amigos. Atenção, recentemente, antes de Covid, está bem? Porque eu sou uma pessoa que cumpre quarentenas. Há que ter isso em atenção, antes do Covid. Antes de Covid, porque eu sou uma pessoa, eu sou um cumpre quarentenas. Isso não pode dizer nada. Então, a parte que isto não vai para o ar, ao menos não cumpre quarentonas. Como o outro homem que diz. Ainda bem que isto é um programa sério. Pronto, agora voltamos ao ar. Enfim, até me perdi. Estava com um grupo de amigos e nós estávamos normal, estávamos num café a falar sobre a vida e sobre coisas privadas que se fala com um grupo de amigos. Como vocês podem saber, o contexto da conversa não era propriamente do mais elevado nível intelectual que ali se passava, mas nós estávamos entre um indivíduo no local, no estabelecimento onde nós estávamos, e o indivíduo chegou-se ao pé de outro do nada, chegou-se ao pé dele e isto aconteceu. O indivíduo entrou no café, chegou-se ao pé do outro, meteu-se à frente dele, disse ao seu paneleiro de pi e foi-se embora. Isto aconteceu à nossa frente e sinceramente nós não percebemos o que tinha acontecido ali e ficámos ali numa situação. Provavelmente como eu estou agora, com a cara. Sim, completamente chocados e nós ficámos ali parados sem saber como reagir. Eu gostava de saber que isto é uma situação de uma discriminação efetiva, porque pelos vistos eles nem se conheciam. O homem decidiu entrar no café, chamar um nome ao outro e ir-se embora. Porque o rapaz que foi ofendido pelos vistos era homossexual. Como é que vocês reagiriam numa situação dessas? Era um malta de intervir ou ficavam como um grupo
de 5 marmães parados. Se eu estivesse fora desse contexto de ofensa. Se eu fosse o público. Se tu fosse o público, como nós éramos, estavas lá descansadinho, a beber um cafezinho. Eu provavelmente ficava, que as pessoas não veem, mas a Joana e o Francisco estão a ver, porque estamos a fazer isto por Skype. Eu ficava com a cara exatamente como fiquei, que franzia a testa e fiquei com uma cara de esquisito. Não sei se depois o meu cérebro processaria suficientemente para me levantar e ir ter com o senhor e perceber o que é que se passava, ou com o outro e dar-lhe 2 chapadões, ou nem sequer, se calhar ia tocar, pegava numa cadeira e olha, toma lá. Boa. Estivemos a falar até agora de temos que ser pacíficos nas nossas manifestações. Não, porque... O André acabou de dizer cadeirada nos cornos. Não sei se vocês repararam nisso. Sim, porque a pessoa discriminatória não deve ser discriminatória. Boa. Não, mas assim, não sei o que é que eu faria, porque eu acho que ficaria quieto assim, olhar, a tentar perceber o que é que tinha dado na cabeça do homem para perder 2 segundos da sua vida para ir ter com outro e chamá-lo de nomes. Eu provavelmente acho que também, parece muito mal dizer isto, mas provavelmente não faria nada. Primeiro porque provavelmente ia ficar como o André, ia tentar processar o que se tinha passado ali. Segundo, provavelmente não ia perceber muito bem o que é que estava a passar, porque não sabia muito bem se eles se conheciam ou não, que pelos vistos foi com o grupo do Francisco também não percebeu, não estavam a perceber se, pronto, eles eram amigos, se aquilo era uma brincadeira, digamos assim. Sim, e acho que... E quantas vezes já nos cheguei ao pé do Francisco e já nos chamei de coisas e ele também a mim. Sim, ali naquele Exato, contexto nós... Sim, uma pessoa ali naquele contexto, portanto, eles fazem aquilo em público, é que nós pensamos, se calhar conhecem-se, não sei, ou então é mesmo a sério, mas lá está, vendo noutra posição e tendo outra visão, eu gostaria de provavelmente intervir e tentar ver o que é que se passava. Se calhar se aquilo se prolongasse para uma discussão mais Exatamente. acesa, se calhar sim, ainda me levantaria Exato. e ia lá tentar separar, sim. Tentava com calma perceber a situação e ver o que é que estava ali a passar, porque lá está, acontecem muitos episódios destes e acho que muita gente faz aquilo que nós provavelmente faríamos, que é não fazer nada. Isto é pronto, uma contradição. Não por mas... mal, os nossos Exato. ouvintes que não nos percebam mal, não é? Não é por mal que nós não fazemos, mas há sempre aquela incerteza de que se aquilo é uma realidade discriminatória ou se é uma conversa entre amigos. Porque... Temos sempre aquela insegurança de o que é que se passa aqui. As nossas vivências... Exato, é como se nos estivéssemos a meter em algo que não é da nossa conta, Sim. se eles fossem efetivamente amigos, não é? Ou se aquilo fosse uma brincadeira. Sim, porque se fosse uma brincadeira, tu passavas pelo gajo que era bem chato e que foste meter numa conversa que não tem nada a ver contigo. Depois ficavas ali um bocado meio... Nós é que ficávamos ali um bocado mal, digamos assim. Mas lá está, se fosse alguma coisa mais séria, acho que toda a gente que assista a algo desse género deve intervir, tal como, por exemplo, em situações que aconteçam casos de violência. Acho que devemos sempre ou chamar ajuda ou intervir de alguma forma pacífica, não é? E tentar acalmar os ânimos. Agora, este episódio que o Francisco contou fez-me lembrar o programa que estava na SIC, o Isso Fosse Consigo, em que demonstrava inúmeras situações de discriminação, e a verdade é que nem nesse programa, que pronto, aquilo parecia real, poucas eram as pessoas que interviriam, portanto, também para vermos um pouco a representação do estado em que está a nossa sociedade, claro que não é o geral, não é? Mas a maior parte das pessoas provavelmente não interviria na mesma, mesmo sendo sério. Eu falo para mim, eu acho que interviria, não para mandar a cadeirada, isto é o meu cérebro a falar de modo brusco, mas sim, eu acho que tentaria acalmar os ânimos e seria uma situação infeliz para a pessoa que o fez, porque provavelmente ficaram todas as pessoas nesse estabelecimento a olhar para ele do género, olha, este homem deu-lhe um AVC, veio para aqui dizer nomes e foi-se embora. Não acho, sofre síndrome de Tourette. Não acham que não acham que essa questão do agir, não agir e ter assim, tem a ver um bocadinho, nós se calhar estamos a fugir um bocadinho, ou não sei, não muito, mas se calhar
tem a ver um bocadinho com o facto de nós, de culturalmente Portugal nós não sermos um país, repara, nós não somos um país habitualmente vai para a rua e parte tudo, a menos que seja futebol. Mas em questões dessas não somos um país de ir para a rua, partir tudo, manifestar, fazer barulho, não somos muito isso. Não acham que isso tem um bocadinho de influência também na forma como nós trabalhamos ou como a discriminação se faz sentir em Portugal? Ou seja, voltando praticamente ao início de toda esta conversa, nós chegámos de certa forma a um acordo no início que Portugal não era um país racista, era um país em que existiam racistas. Provavelmente o racismo em Portugal não se faz ver da forma tão clara como se faz ver noutros países. Tem um bocadinho disto, porque nós não somos um povo de ir e de fazer, somos um povo um bocadinho mais de... não diria mais secreto, é o típico... É criticar em casa, a típica punhalada nas costas à Tuga. A típica beatice aqui do português. Não acham que tem um bocadinho a ver com isso? Tem um bocadinho a ver com essa posição diferente, tem a ver com a nossa cultura, ou seja, a forma como nós lidamos com a discriminação ou como nós vivemos a discriminação tem a ver com a nossa cultura, com a forma como nós somos enquanto povo.